Bom dia, graça e paz, queridos irmãos e amigos do Facebook. Louvamos a Deus por essa manhã de domingo, onde podemos compartilhar mais uma vez a palavra de Deus. E hoje o nosso tema é no Salmo 67, se você tem sua Bíblia, por favor, abra. Salmo 67 é um salmo missionário, é um salmo bastante conhecido e um salmo maravilhoso. E o tema de hoje é o seguinte: a bênção de Deus é para dar ao mundo o Evangelho. Esse salmo diz para nós claramente que a bênção de Deus sobre a nossa vida, a vida da igreja, é para que nós possamos levar o Evangelho ao mundo. E hoje nós vamos meditar sobre esse salmo, que é um salmo missionário, é um salmo maravilhoso, Salmo 67. Se você tem sua Bíblia, por favor, abra, deixa aberta aí no Salmo 67, nós vamos orar pelos enfermos desse tempo, vamos orar pelas eleições de hoje, vamos clamar a Deus por um avivamento para a igreja, nesse tempo do fim. A igreja precisa de avivamento, porque a perseguição vai aumentar gradativamente, as lutas e as batalhas estão aumentando, e o meu coração e o teu coração, querido irmão, querida irmã, precisa estar avivado, precisa estar em Deus. Esse é tempo de ler mais a Bíblia, de orar mais, estar em comunhão íntima com o Senhor. Amém? Vamos orar, feche teus olhos. Querido Pai, te adoramos nessa manhã, bendizemos o teu nome por esse privilégio e essa oportunidade de estarmos mais uma vez compartilhando a tua palavra. Ó Deus, louvamos o teu nome, Pai, pedimos que o Espírito Santo venha e aqueça o nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra faça ferver o nosso coração. Ó Deus, que a tua palavra incendeie o nosso coração nesta manhã e que nós sintamos prazer na tua presença, que nós sintamos, Senhor, a vontade, o desejo de buscar a tua revelação, a revelação da tua palavra. Ó Deus, a tua revelação para esse tempo, em nome de Jesus, vivifica-nos a cada dia. Ó Deus, que a tua glória possa brilhar em nossa vida, na vida da igreja, e a nossa vida seja uma carta viva, um livro, ó Deus, aberto, para que as pessoas olhem para nós e possam ver o brilho de Cristo, que a glória do Senhor possa brilhar em nós, Pai, e nós possamos de fato ser o sal da terra e a luz do mundo, Senhor, em nome de Jesus. Rogamos a Ti pelos enfermos desse tempo, te agradecemos pelas curas. Muito obrigado, Deus, pela mãe da Cíntia, que já operou, já está em casa e passa bem. Louvamos o teu nome, porque o teu poder, Senhor, tem tocado ali na dona Marlene. Pedimos, continua a restaurar aquela vida, Pai. Muito obrigado, Deus, pela mãe da irmã Lourdes, pelo seu irmão. Continua trabalhando ali naquela família e curando, Senhor, ali a avó Maria. Ó Deus, cura a tua filha daquela enfermidade, cura a sua filha da alma, restaura a sua alma, vivifica, Senhor, para a glória do teu nome. Ó Deus, queremos rogar a Ti pelo aquele jovem, o Jefferson. Ó Deus, visita o seu coração, a sua alma, tira ele daquele estado depressivo, meu Pai, visita o seu coração e a sua alma. Ó Deus, trabalha naquela vida, manifesta ali o teu poder e graça naquela família, Senhor. Os seus pais temem ao Senhor, e nós rogamos por aquele jovem e por milhares de jovens pelo mundo afora que têm sofrido com depressão, têm ido ao suicídio. Ó Deus, que nesse tempo a tua mão de poder e graça possa tocar e curar os enfermos da alma. Quantos estão com a alma enferma, Senhor? Ó Deus, tenha misericórdia, que a tua igreja possa, Senhor, se manifestar com poder e graça para curar esse tipo de enfermidade da alma, Senhor. Toca os enfermos do coronavírus desse tempo, que eles sejam tocados e curados, todos quantos estão enfermos, internados, entubados, que a mão bendita do Senhor possa visitá-los nessa hora, Pai, nesse dia, em nome de Jesus. Ó Deus, fica conosco nesse tempo, abre nossos olhos para a Tua palavra, que possamos perceber as maravilhas da Tua lei, Senhor.
É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos e amigos. Louvado seja Deus. Vamos então ao Salmo de número 67. As nações rendem graças ao mestre de canto, para instrumento de cordas, salmo, cântico. Diz assim o salmo: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Louvado seja Deus. Irmãos, esse é um salmo maravilhoso, é um salmo missionário. Eu tenho dito que o Salmo 67 é um salmo missionário. E a gente percebe que a bênção de Deus para nós, para a vida da igreja, é para abençoar os povos, é para levar ao mundo o Evangelho de Deus. Amém? Esse versículo 1, o salmista começa pedindo, rogando a bênção de Deus. Agora é interessante a gente perceber aí qual o tipo de bênção que o salmista está pedindo. Ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Revista aí atualizada, né? Se você for a revista corrigida, diz assim: tenha Deus misericórdia de nós e nos abençoe. É a versão revista corrigida. Se você for a King James, né, está mais ou menos parecido. Porém, a última frase do versículo 1 revela o tipo de bênção que o salmista está desejando. Ele diz aí: e faça resplandecer sobre nós o rosto. Seja Deus gracioso, ou tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Então, quando olhamos o versículo 1, o salmista está suplicando o favor de Deus, a misericórdia de Deus, mas ele vai muito além. Ele está pedindo o resplendor de Deus. Quando ele diz aí, faça resplandecer, ele está pedindo a glória de Deus sobre ele e sobre a nação, porque ele usa aí o nós, né? Terceira pessoa do plural. Faça resplandecer sobre nós o rosto. Faça resplandecer sobre a nação, e aí no caso a nação de Israel, hoje para nós a igreja de Cristo, né? Faça resplandecer sobre nós o rosto de Deus, a glória de Deus. E aí, querido, a gente precisa pensar na glória de Deus, nos textos que falam da glória de Deus. E o primeiro texto que me veio à mente é o texto lá de Êxodo, e eu queria ir com os irmãos, Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória de Deus. E aí, isso está relacionado com a face de Deus, com o rosto de Deus, porque o próprio Deus vai dizer ali para Moisés: a minha face você não verá, mas em passando a minha glória, você me verá pelas costas. Êxodo 33, vamos comigo, você que está conosco. Êxodo 33, Moisés pede para ver a glória de Deus. Êxodo 33, vamos a partir do verso 17. Livro de Êxodo, capítulo 33, Moisés está com Israel lá no deserto, e diz assim o texto:
Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Moisés estava travando intimidade com Deus, e Deus agora revela para ele, diz: eu te conheço pelo teu nome. Irmãos, isso é um privilégio, saber que Deus nos conhece pelo nome. E a Bíblia é clara quando fala sobre isso, que Deus conhece cada um de nós, e não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus não permita. E o versículo 18 ele diz, Moisés fala, então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Então, queridos, quando o salmista ele pede a Deus, seja Deus misericordioso, seja Deus gracioso e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, o salmista está pensando na glória de Deus sobre o povo, sobre Israel. Porque, queridos irmãos, se Deus manifesta a glória dele sobre nós, isso é suficiente, isso nos basta. Como diz o Senhor para Paulo lá em Coríntios, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando nós temos a glória de Deus na nossa vida, quando temos essa manifestação da glória de Deus, queridos irmãos, isso é suficiente. Mas o salmista ele vai além disso. Para que ele quer a glória de Deus? Para que ele quer essa bênção de Deus? Que no caso, a bênção de Deus no Salmo está relacionado com a glória de Deus sobre o povo. Para que ele está desejando isso? E aí logo o salmista, no versículo 2, ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Ou seja, a bênção de Deus para Israel, a bênção de Deus para nós, a igreja, está relacionada intimamente com o espalhar o evangelho aos povos não alcançados. Ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Agora, queridos irmãos, é interessante que Deus ele vai atender a oração de Moisés. No versículo 19, né? Deus fala: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Moisés tinha anseio, irmãos, de ver a glória de Deus. Moisés tinha anseio de ver a manifestação de Deus, e esse é um desejo que deve estar em nós como igreja, de ver a manifestação da glória de Deus, embora nós tivemos uma revelação muito maior do que Moisés, porque a glória de Deus ela vai se manifestar na pessoa de Jesus. Isso para nós é glorioso, embora nós não estivemos com Jesus pessoalmente, mas lembra que Jesus disse a Tomé e os demais apóstolos: mais bem-aventurados que não viram e creram. Então nós somos bem-aventurados, porém nós podemos pedir a Ele mais dessa glória, irmãos, mais dessa manifestação. E aí eu quero ir com os irmãos a Hebreus. Vamos ver o que Hebreus fala sobre a glória de Deus na pessoa de Cristo. E nós temos isso em nós, essa revelação de Deus na nossa vida, porque um dia nós aceitamos a Cristo, um dia nós entregamos a nossa vida a Ele. Hebreus capítulo 1,
A revelação de Deus para a humanidade se passa na pessoa de Jesus Cristo. Nós temos essa glória para anunciar aos povos, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Moisés queria ver a glória de Deus. Moisés ainda não tinha clareza da glória de Deus na pessoa de Jesus, mas ele está ansiando por essa glória. Hoje nós, todos quantos um dia aceitaram o Senhor Jesus, todos quantos experimentaram a libertação do poder das trevas, a libertação do poder do pecado, quantos de nós, irmãos, estávamos nas drogas, na bebida, na prostituição, e quando o Espírito Santo de Deus veio e se revelou a nós, ele quebrou a força do pecado em nossa vida. E isso, queridos irmãos, é parte da glória de Deus em nós, é parte da revelação de Deus na nossa vida. E nós só temos que fazer uma coisa agora, é espalhar ao mundo a glória de Deus. A bênção de Deus na nossa vida, nós precisamos espalhar a todos quantos estão ao nosso lado, ao nosso redor, e quantos estão longe, que deverão ouvir da glória de Deus. Hebreus capítulo 1, vamos ler de 1 a 3. Diz o seguinte: havendo Deus outrora falado muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aleluia! Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele fez todas as coisas, ele é o resplendor da glória de Deus. Deus manifestou, irmãos, toda a sua glória na pessoa de Jesus. Se você quiser conhecer o caráter de Deus, é só estudar a vida de Jesus, porque Deus manifestou o seu caráter na pessoa do Filho, Jesus Cristo. E é exatamente o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Todas as vezes que Jesus falava, lembra que as pessoas ficavam maravilhadas e diziam, ninguém jamais falou como ele, e ele fala como quem tem autoridade, e o próprio Jesus, quando ele vai se revelando aos discípulos, ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito, são vida, porque nas palavras de Cristo havia vida, porque nele havia vida. Ele diz, ele era a luz dos homens, e a vida se manifestou nele. Quando João escreve lá no capítulo 1 do Evangelho, que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Aleluia, esse esplendor, essa glória que o salmista pede, irmãos. Senhor, seja sobre nós o teu rosto, faz resplandecer o teu rosto sobre nós, a tua glória sobre nós, a tua majestade sobre nós. Cristo, nele está toda a expressão da glória de Deus. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Mas o apóstolo Paulo também fala dessa glória. Vamos a Colossenses capítulo 2. Paulo também percebe isso, que a pessoa de Cristo, toda ela, está a glória de Deus manifestada na pessoa de Jesus. E queridos irmãos, nós temos esse tesouro em vaso de barro, isso é uma glória, isso é um tesouro, e nós não podemos ficar só para nós, nós precisamos espalhar aos de perto e aos de longe, aos que estão perto de nós, os nossos vizinhos, parentes e aqueles que estão distante de nós. Colossenses capítulo 2, verso 9. Essa bênção de Deus, a glória de Deus na nossa vida é para espalhar o Evangelho aos povos não alcançados. Colossenses 2, verso 9, Paulo diz aí, porquanto nele habita corporalmente toda
a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, e ele é o cabeça de todo principado e potestade. Aleluia, Jesus Cristo, queridos irmãos, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, toda a glória de Deus, toda a essência de Deus habitou corporalmente na pessoa de Jesus. Por isso, nós costumamos dizer que Jesus Cristo, ele foi, no período aqui na terra, 100% Deus e 100% homem, porque como homem ele sentiu sede, cansaço, ele sentiu dor, ele sentiu angústia quando estava lá no Getsêmani, e a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Ali estava o Jesus Cristo homem, mas nessa pessoa estava também a glória de Deus, a majestade de Deus, e o texto diz que ele se despiu da sua majestade e ele se fez como um de nós, como homem, irmãos. Isso é algo glorioso e tremendo e maravilhoso no Evangelho, que Deus desceu do céu, deixou a sua glória e se fez um de nós, para sentir como eu e você as dores, para sentir como eu e você, a tentação lá no deserto, quando Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: atira-te daqui abaixo, porque os seus anjos darão ordem a teu respeito. Quando ele teve fome, Satanás disse: olha essas pedras, se você é o Filho de Deus, faz elas se transformarem em pães, e mata a tua fome, sacia a tua fome. Mas ele se despiu da sua glória. Nesses momentos, ele preferiu assumir toda a nossa humanidade. E Hebreus vai dizer que ele pode socorrer cada um de nós que somos tentados, porque como nós, ele foi tentado, mas ele venceu. Amém, igreja? Amém. Aleluia, ele venceu o pecado, portanto, ele nos dá autoridade contra o pecado. Eu e você podemos dizer não ao pecado. Louvado seja Deus. Vamos voltar ao Salmo. O salmista, querido, ele tem o coração em Deus, ele tem sede de Deus, mas ele também tem os olhos nas nações da terra, e ele diz, e ele expressa todo o seu desejo, a sua vontade, quando ele diz no versículo 2, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação, todos os povos, todas as etnias, todas as tribos, para que se conheça o teu caminho. E o próprio Jesus vai dizer lá no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos irmãos, se nós não mostrarmos essa glória, como os homens saberão quem é o caminho? E o salmista diz, para que conheçam o teu caminho, a tua salvação. Versículo diz, ele diz, louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. À medida que a glória de Deus invade uma nação, um país, uma tribo, um povo, por menor que seja, irmãos, a glória de Deus invade as pessoas e elas então podem louvar a Deus, elas podem se alegrar. O versículo 4 ele diz, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. As gentes aí está apontando para os gentios, toda a nação que não era judia, todos os povos que não são judeus são gentios. Então todos os gentios, todos os povos podem se alegrar em Deus, podem louvar a Deus. Portanto, porém, todavia, nós precisamos ir pregar a eles, porque Romanos capítulo 10 vai dizer, como crerão naquele de quem nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Todas as nações, a tua salvação, todas as nações precisam conhecer o caminho de Deus, que é Jesus, e a salvação de Deus,
que vem através do Senhor Jesus. O desejo do salmista, irmãos, ele é legítimo, e ele vai de encontro ao mandamento de Deus, que é desde Gênesis, quando lá em Gênesis capítulo 12, verso 3, isso mostra que missões está em toda a Bíblia, missões não está só no Novo Testamento, missões não está só na Grande Comissão, mas missões está de Gênesis a Apocalipse, e a gente precisa ver isso e perceber isso. Eu quero ir com você agora a Gênesis 12, quando Deus está chamando Abraão. Irmãos, Deus chama Abraão para começar um povo, mas Deus já tem todo o projeto pronto. A gente não pode esquecer disso, que Deus ele é atemporal, ele não é como nós, que vivemos no tempo. Deus é atemporal. Então Deus já tinha todo o projeto. Quando ele chama Abraão, faz uma aliança com Abraão, mas ele aponta lá na frente. Ele já está apontando lá para o Apocalipse. Gênesis 12, verso 3. Olha o que diz aí. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Percebam, irmãos? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus já está apontando para Jesus, que ia salvar todos os homens, e Jesus vem da linhagem de Abraão, por isso em ti, na tua descendência, Jesus é da descendência direta de Abraão, todas as famílias da terra, e aí as famílias da terra apontam para todos os povos da terra. Missões está em toda a Bíblia, irmãos, e nesses dias, uma jovem nova convertida lá da Espanha perguntou à nossa missionária: se missões é um mandamento, por que tanta dificuldade para enviar os missionários? Percebam, irmãos, que qualquer novo convertido que está sendo instruído na palavra, ele consegue entender e perceber a grande comissão, que é o grande desejo de Deus, porque no coração de Deus, irmãos, a expressão máxima é o seguinte: Deus deseja ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Paulo vai explicar isso lá em Romanos, capítulo 8. E esse projeto de Deus é desde o Gênesis até o Apocalipse. E se passa por Israel e pela igreja. E nós, como igreja, precisamos dar andamento, dar curso ao projeto de Deus, que é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, de todos os povos, tribos, línguas e nações. E por isso, um nativo lá da Espanha, que está desejando que os missionários voltem, depois do seu tempo de descanso de férias, para continuar o processo do discipulado. E ela então pergunta: se missões é um mandamento, por que tanta dificuldade para que as igrejas enviem missionários ao campo transcultural? E aí, querido, fica para mim e para você essa pergunta. Eu e você precisamos dar uma resposta a essa pergunta. Certa vez, um líder meu da denominação fez a seguinte afirmação. Estávamos conversando após uma reunião da liderança, e ele então fez uma afirmação que me pegou de surpresa, e ele disse: o pastor Marcos vê missões em toda a Bíblia. E eu fui pego de surpresa, nem lembro se eu consegui responder isso, já tem alguns anos, mas é uma coisa óbvia, irmãos, missões está em toda a Bíblia, e não há como a gente tirar algumas folhas da Bíblia, não há como nós fecharmos os olhos, como diz lá em Provérbios: livra os que estão sendo salvos, livra os que estão sendo levados para a morte, salva os que vão cambaleando para serem mortos. E se dissermos: eis que não percebemos, não é certo que vê os corações aquele que percebe todas as coisas? Não é certo que Deus conhece, irmãos, o nosso coração e sabe que se nós não fazemos a obra missionária,
Não é porque nós não sabemos, é porque há desculpas em nós. Há desculpa no nosso coração está perverso, muitas das vezes, e a gente não quer gastar dinheiro, a gente não quer gastar tempo orando, a gente não quer treinar obreiros, a gente não quer dar os filhos para a obra missionária, porque custa caro, porque vai custar a nossa vida toda a obra missionária. Vai custar muito dinheiro, sim, vai custar suor e lágrimas, vai custar distância. Alguns vão morrer no campo missionário. Mas foi exatamente isso que Jesus mandou que nós fizéssemos. E eu quero ir a Apocalipse, para que você então saiba que missões está de Gênesis a Apocalipse. E não é aqui uma retórica minha, isso está em toda a Bíblia, e só não vê quem não quer. Só não enxerga quem não quer enxergar. E só não obedece a grande comissão aquele que não quer obedecer. Porque missões é uma questão de obediência. Como eu tenho dito aqui, já algumas vezes, Sophia Miller, uma missionária americana, na década de 40, veio para a selva amazônica, e depois de alguns anos ali trabalhando, ela começou na Colômbia, e entrou no Rio Amazonas, quando viu, já estava no Brasil, e gastou anos entre as tribos indígenas do Brasil. E certa vez perguntaram a Sophia Miller, como foi o teu chamado, missionário? E ela respondeu, eu não tive um chamado, eu li uma ordem e eu obedeci. E ela leu Mateus 28, queridos, verso 18, portanto, vão e façam discípulos de todos os povos, de todas as nações. Missões é uma questão de obediência, porque a ordem já foi dada, desde o Gênesis. E quando Jesus fecha o livro do Apocalipse, ele mostra que naquele grande dia, e o Apocalipse está apontando para o futuro, haverá gente de toda tribo, língua, povo e nação, que estarão salvos, mas também haverá aqueles que vão chorar, lamentar, porque não reconheceram Jesus. Gente de toda a tribo. Vamos comigo, Apocalipse capítulo 1. Texto que nós já lemos aqui no começo, eu quero repetir. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8. Depois vamos então ao Apocalipse capítulo 5 e vamos assim fechar o nosso tempo. Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Capítulo 1 é uma dedicatória às igrejas da Ásia, é a mensagem que Jesus está dando para João anunciar às igrejas da Ásia. E aqui, nesse texto, ele diz aí, todo olho verá, até quantos o traspassaram? Os soldados romanos, os judeus que condenaram a Jesus, aqueles que traspassaram o lado de Jesus com a lança, verão Jesus voltando em glória. Mas ele acrescenta aí um dado importante, e todas as tribos da terra se lamentarão. Por que se lamentarão? Porque não aceitaram ao Senhor Jesus Cristo, porque não deram crédito à palavra. Mas percebam um detalhe, de todas as tribos, porque o evangelho vai ser pregado a todas as tribos. E Apocalipse capítulo 5 é uma garantia que isso vai acontecer. Meu querido irmão, queira você ou não, dê você a sua oferta ou não, ore você ou não, o evangelho será pregado a toda tribo, povo, língua e nação. Aleluia! E a Escritura nos fala sobre isso. Apocalipse capítulo 5, vamos comigo, verso 8 e verso 9. João teve uma visão do que estará acontecendo lá no futuro. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 5, verso 8. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes
E os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Versículo 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aleluia! Jesus está mostrando a João, querido, aquilo que vai acontecer naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, quando o Senhor Jesus reunir a sua igreja. Lá naquele dia estará salvo. Preste atenção no texto, querido irmão, porque Jesus foi morto, e ele deu o sangue dele, e ele comprou para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e de toda nação. Se isso está escrito, se naquele dia haverá gente de toda a tribo da terra, de toda a língua da terra, de todo o povo da terra, de toda a nação da terra, é porque isso vai acontecer. Queira eu ou não, queira você ou não, você ajude ou não, eu ajude ou não, Deus fará acontecer, porque Deus é soberano, é o rei de toda a terra, e Ele tem os fiéis, Ele tem os fiéis da terra, que vão pregar e vão falar a todos os povos, línguas e nações. A melhor parte é que eu e você podemos fazer parte dessa história. Eu e você temos o privilégio, queridos irmãos, de fazer parte dessa história, de levar o Evangelho, a glória de Deus, às nações da terra, a todos os povos da terra, a todas as línguas da terra. Perceba você que o Evangelho vai não somente aos países, às nações. Hoje temos 193 nações que fazem parte das Nações Unidas. Mas os povos são muito mais. As tribos são muito mais. Dentro de um país tem muitos povos, muitas tribos. E o texto diz que todas as tribos ouvirão. Todas as tribos ouvirão. Uns vão se arrepender, vão chorar, porque rejeitaram o Senhor Deus e o Senhor Jesus. Mas muitos vão se alegrar, estarão nas bodas do Cordeiro, porque Jesus foi morto, e ele é digno de abrir o livro e desatar os selos, porque ele foi morto, e com o seu sangue comprou para Deus homens de toda tribo, povo, raça, língua e nação. Louvado seja Deus. Vamos orar. Para mim e para você, é um grande privilégio fazer parte da história de Deus. Eu convido a você, não fique de fora, faça parte, porque naquele grande dia, você vai receber o teu galardão. Louvado seja Deus. Querido Pai, te adoramos, louvamos o teu nome. Oh, Senhor, a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a exaltação. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de sermos chamados para fazer parte da tua história, nesse momento da história do mundo, em que o mundo está em conflito, em pandemia, o mundo está assustado, mas tu nos chamou para pregar o Evangelho, exatamente nesse tempo, Pai. Eu quero dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, pode contar comigo, Senhor, pode contar com essa igreja local. Nós vamos continuar orando, nós vamos continuar contribuindo, nós vamos continuar enviando obreiros, entregando, Senhor, os nossos filhos à obra missionária, para que todos os povos, as nações da terra, as tribos da terra, possam receber o Evangelho e possam ver a glória de Deus, possam se manifestar, possam se alegrar, louvar o teu nome. Todos os confins da terra, todos os povos da terra, louvem-te os povos todos, ó Pai, aleluia, louvado seja Deus.
Senhor, muito obrigado por esse dia, fica conosco no restante desse dia, nos guarda na hora da votação, guarda esse país, livra esse país dos lobos, Senhor, livra esse país dos homens perversos, livra os municípios, Senhor, livra cada cidade dos homens perversos, levanta aqueles que o Senhor tem escolhido, Senhor, para estar à frente, para fazer justiça aos pobres e oprimidos, ó Pai, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, a tua igreja para esse tempo, Pai, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, Deus te guarde, você que está conosco. Se Deus quiser, se Deus permitir, Jesus não voltar, quarta-feira na live, às 20 horas, estaremos juntos novamente, para a honra e para a glória do nosso Deus. Se você não visitou o nosso canal, por favor, vá ao nosso canal, Marcos Fernandes, se inscreva, dê um like e espalhe para os seus amigos, para que eles ouçam a palavra. Um forte abraço, Deus te guarde e te abençoe nesse dia.